Língua Portuguesa. Redação. Livro B. Lição 4. Aula 1. Olá! O que vocês gostam mais de fazer? Ler ou escrever? Bom, eu já tive alguns alunos que gostavam mais de ler e outros que gostavam mais de escrever. Mas eu também já tive aluno que não gostava nem de ler e nem de escrever. Mas quando eles aprenderam como é bom, como é gostoso a gente ler e escrever, eles passaram a gostar. E aí eu fiquei pensando aqui, será que a gente faz porque gosta? Ou será que a gente gosta porque faz? Você já parou para pensar nisso? Tanta coisa que a gente não gostava e passou a gostar. Coisa que a gente não fazia e começou a fazer. É por isso que eu gosto tanto de dar aulas, de ensinar. Eu gosto de ver os meus alunos descobrindo coisas novas para gostar. E eu também vou aprendendo a gostar de muitas coisas que antes eu nem sabia que existiam. Mas tem uma coisa que eu não gosto e eu continuo não gostando. Vocês sabem o que é? Ficar no celular o dia inteiro. Disso eu não gosto mesmo. Redação. Hoje nós vamos começar pelo meio. Começar pelo meio como, professora? A gente não começa pelo início? Mas nós vamos aprender. Quem sabe a gente gosta. Aí tem! Vocês se lembram da leitura da Declaração dos Direitos da Água, da página 46 do nosso livro? Como era o texto? Tinha o título, uma introdução e 10 itens. Isso mesmo, 10 artigos. E depois vocês identificaram as ideias dos artigos, não foi mesmo? E eu me lembro, colocaram em ordem. Pois é, vocês começaram pelo fim. O texto já estava escrito, impresso. E vocês começaram do fim e chegaram no começo. Na estrutura, na sequência das ideias principais. Aqui estão várias frases. Arrumar as carteiras formando filas bem bonitas. Cuspir no colega do lado, ou da frente ou de trás. Atravessar a rua com muita atenção e cuidado. Esperar a vez de falar para não fazer feio. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Tratar mal a professora, dizendo palavrões. Ajudar os pais nas tarefas de casa, sempre que necessário. Deixar a sala de aula sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. Jogar lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Chegar no horário da aula, sem atraso. Que mistureba! Fala de muita coisa diferente. Professora, isso é declaração de quê? Declaração dos direitos de escrever bagunçado? Até parece mesmo, não é, Beto? Mas não é bem isso. Nós vamos reler agora com atenção e anotar o que a gente entende. Vamos ver? Arrumar as carteiras, formando filas bem bonitas. Escola? Isso tem a ver com a escola. E como você sabe, Alfa? Carteiras. Carteiras só tem na escola. Cuspir no colega do lado, ou da frente, ou de trás. Eca, que nojo! E isso tem a ver com o quê? Com menino nojento. Ainda bem que aqui na escola não tem gente assim. Atravessar a rua com muita atenção e cuidado. Atravessar a rua pode ser no caminho da escola. Mas pode não ser. Pode ser indo para o meu jogo de futebol. Nada a ver. Esperar a vez de falar para não fazer feio.
Pode ser na escola, mas pode ser em qualquer lugar. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Banho é em casa, não é, professora? Ainda mais banho com shampoo. Existem escolas em que os alunos tomam banho, mas em geral, meninos, as pessoas tomam banho em casa, não é mesmo? É, mas tem uns que não gostam de tomar banho. Tratar mal a professora, dizendo palavrões. Isso existe, professora? Tem escola que é assim? Não, meninos, na nossa escola não. Aqui nós tratamos todos bem e somos bem tratados. Mas, infelizmente, existem crianças que ficam nervosas e perdem a calma. Existem alunos que ainda não aprenderam a se comportar. Temos que ajudar esses alunos, não é? Mas essa frase é de que grupo? Isso mesmo, escola. Ajudar os pais nas tarefas de casa, sempre que necessário. Casa? Isso aí é assunto de casa. Declaração dos Direitos dos Pais. Boa, Beto. Acho que seria legal mesmo. Declaração dos Direitos dos Pais. Saibam todos que ficam decretados os seguintes direitos dos pais. Tá certo. Todo mundo deve ter direitos. É verdade, mas deve ter deveres também. Isso vale para os professores, para os alunos, para as crianças. Só não vale para a água. A água sempre faz o que ela quer. A água sempre faz o que ela existe para fazer. Nós precisamos cuidar para que ela continue a fazer isso sempre. Mas vamos voltar à nossa lista. Deixar a sala de aula sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. Jogar lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Escola, tudo a ver. Escola, mas pode ser qualquer lugar. A rua, em casa, no gramado, sem chance. E o pior é que tem gente que fez isso. Chegar no horário da aula, sem atraso. Alguém tem alguma dúvida sobre esta? Bom, vamos ver. Eu fui anotando aqui o que vocês disseram. Vamos ver como ficou a nossa lista? Esta é a nossa lista. Nós analisamos aqui cada item e classificamos os que eram só da escola e os outros, que podem se referir a qualquer lugar. Vamos conferir para ver se está tudo certo? Então agora eu vou ler e vocês vão prestar atenção. Se tiver algo errado, vocês dizem. Arrumar as carteiras formando filas bem bonitas. Escola. Cuspir no colega do lado, ou da frente, ou de trás. Escola. Atravessar a rua com muita atenção e cuidado. Rua. Esperar a vez de falar para não fazer feio. Qualquer lugar. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Casa. Tratar mal o professor dizendo palavrões. Escola. Ajudar os pais nas tarefas de casa, sempre que necessário. Casa. Deixar a sala sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. Escola. Jogar lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Qualquer lugar. Chegar no horário da aula, sem atraso. Escola. Bom, parece que está tudo certo. Eu acho que nós fizemos tudo certo. Então, qual é a nossa tarefa agora? Vamos ver agora a página 58, no item B. Aqui está dizendo para copiar as frases no seu caderno, separando-as em 3 listas. Vamos ver? O que devemos fazer na sala de aula? O que não podemos fazer na sala de aula? O que não diz respeito à sala de aula? O que significa não diz respeito, professora?
O que não tem a ver, Alfa? O que não tem a ver com a sala de aula? O que tem a ver com outras coisas? Como vamos fazer essa tarefa, meninos? E você em casa, o que você sugere? Organizar em 3 colunas? Ótima ideia! E o que vamos escrever nessas 3 colunas? Isso mesmo! Nós vamos escrever aqueles 3 critérios, vocês se lembram? O que devemos fazer na sala de aula? O que não podemos fazer na sala de aula? O que não diz respeito à sala de aula? Isso, não é? E agora, o que precisamos fazer? Isso mesmo! Então eu vou ler a lista e vocês vão indicar em qual coluna. Vocês vão dizer primeira, segunda ou terceira coluna. Arrumar as carteiras formando filas bem bonitas. Em qual coluna eu vou colocar? Isso mesmo, na coluna do que devemos fazer. Cuspir no colega do lado ou da frente ou de trás. O que não podemos fazer na sala de aula. Atravessar a rua com muita atenção e cuidado. Exato, coluna 3. Esperar a vez de falar para não fazer feio. Coluna 3. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Coluna 3. Tratar mal a professora dizendo palavrões. Coluna 1. Coluna 1? Mas a coluna 1 é sobre o que devemos fazer. Tá bom! Coluna 2. Ajudar os pais nas tarefas de casa sempre que necessário. Coluna... Qual, meninos? E você em casa, qual? 3. Isso mesmo. Deixar a sala de aula sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. Coluna 1. Correto. Jogar lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Jogar lixo no chão? Coluna 1. Não. Coluna 1? Não, mas a gente não disse que isso vale para qualquer lugar? Isso, meninos, correto. Coluna 3. E agora o último, vamos ver. Chegar no horário da aula, sem atraso. Então, corretíssimo. Coluna 1. Vamos ver então como ficou o nosso quadro. 3 itens sobre o que devemos fazer na sala de aula. 2 itens sobre o que não podemos fazer na sala de aula. E 1, 2, 3, 4, 5 itens que não dizem respeito à sala de aula. Depois a gente continua na nossa próxima aula. Eu trouxe um livro interessante para ler. É um livro sobre futebol. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou deixar aqui hoje um desafio para vocês. O que será que esse livro aqui tem a ver com a Declaração dos Direitos da Água? Com o trabalho que nós fizemos aqui hoje. O que será? Vamos começar a descobrir? O nome do nosso livro é Futebol, um símbolo mundial. E os autores são Pedro Krause e Roberta Tristes. E o ilustrador é o Guto Lins. Vamos começar? Vou começar a ler para vocês. Futebol, um símbolo mundial. Copa do Mundo de Futebol. O time do Brasil está pronto para entrar em campo. Calção azul, camisa amarela. Os jogadores entram de mãos dadas. Eles param em fila, um ao lado do outro. Do outro lado está o time da Argentina. Calção branco, camisa azul. Os jogadores também entram de mãos dadas e param em fila. O jogo vai começar e vale uma vaga na final. O Brasil todo está parado em frente à televisão para assistir ao jogo. As pessoas estão de verde,
e amarelo. Vestem camisas da seleção. Seguram bandeiras do Brasil. Antes do jogo, os jogadores cantam o hino brasileiro. A televisão mostra os rostos de cada um deles cantando o hino. No estádio, muitas pessoas também cantam o hino nacional. No Brasil, você está em sua casa, junto com seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, seus vizinhos. Todos estão em frente à televisão cantando o hino nacional. Na praça onde você costuma brincar, também tem uma televisão. Muitas pessoas estão lá cantando o hino nacional também. No Rio de Janeiro, as pessoas estão em frente à televisão cantando o hino. Em Salvador, as pessoas estão em frente à televisão cantando o hino. Em Manaus, as pessoas estão em frente à televisão cantando o hino. De norte a sul do país, há pessoas em frente à televisão para torcer pelo Brasil. Estão em casa, na rua, em praças, em bares, todas cantando o hino nacional. Até os brasileiros que não moram no Brasil estão em frente à televisão nesse momento, cantando o hino nacional e esperando para ver a seleção brasileira jogar. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, Carlos também está em casa, com sua família, esperando o jogo começar. Eles estão em frente à televisão, vestidos de verde e amarelo. Seguram bandeiras do Brasil e também cantam o hino nacional. Bem ali do lado, na cidade vizinha de Puerto Iguazú, na Argentina, a cena não é muito diferente. Meninos e meninas estão em frente à televisão, junto com suas famílias, esperando o jogo começar. Eles também seguram bandeiras e cantam o hino, mas eles estão vestidos de azul e branco. A bandeira que seguram é da Argentina e o hino que cantam é o argentino. Finalmente o juiz apita e o jogo começa. Os corações dos torcedores aceleram a cada jogada. Você não desgruda os olhos da televisão. O jogo está muito difícil. O time da Argentina é muito bom. De repente, um jogador brasileiro aparece livre na área. Ele recebe a bola e... é gol! Gol! Você grita e dá um pulo da cadeira. Olha para o lado e abraça seus primos. Na sala de casa, todos gritam e se abraçam. No estádio, as pessoas também gritam e se abraçam. Em Foz do Iguaçu, as pessoas gritam e se abraçam. Em Salvador, as pessoas gritam e se abraçam. No Brasil todo, as pessoas gritam e se abraçam. E se elas estivessem na sua casa, você também as abraçaria. Nesse momento, somos todos um só. Em Puerto Iguaçu, silêncio. Tudo isso pode parecer estranho. Duas cidades tão próximas, mas tão diferentes. Nesse momento, você percebe que o menino de Foz do Iguaçu é mais parecido com outros que moram no Rio de Janeiro, em Salvador ou em Manaus, do que com seus vizinhos da cidade de Puerto Iguaçu. Os meninos e meninas de Foz do Iguaçu, do Rio de Janeiro, de Salvador e de Manaus falam a mesma língua. Eles cantam o mesmo hino nacional e também torcem pela seleção brasileira. Mas por que um menino que mora em Foz do Iguaçu tem mais a ver com outro que mora em Salvador, tão longe dele, do que com um menino que mora bem do seu lado, em Puerto Iguaçu? Você deve estar pensando, todos são brasileiros,
todos nasceram no mesmo país. Assim como você, nasceram no Brasil. Você tem razão. Mas por que essas pessoas que mal se conhecem se abraçam para comemorar o gol da seleção brasileira? Elas se abraçam porque estão unidas por um mesmo sentimento. O sentimento de pertencer a uma mesma nação, uma mesma pátria. Um sentimento que une pessoas que falam a mesma língua. Pessoas que têm costumes, tradições e culturas muito parecidos. Agora você pode estar pensando: então as pessoas já nascem com esse sentimento pelo seu país? Na verdade, não. Nós nascemos como seres humanos apenas e somos diferentes uns dos outros. Mas nós crescemos junto com outras famílias que estão à nossa volta, nossas famílias, nossos vizinhos. Assim, nós aprendemos o jeito de ser do nosso povo e passamos a fazer parte de um mesmo grupo. É assim que nos tornamos brasileiros, ou argentinos, ou moçambicanos. E como brasileiros, somos iguais aos outros brasileiros. Mas somos diferentes dos argentinos e dos moçambicanos. Quer um exemplo? Como você identifica alguém que torce pelo mesmo time que você? Pode ser pela camisa que a pessoa está usando. Pode ser por alguma coisa que a pessoa diz. Pode ser pela forma como torce. Pode ser pelo lugar onde a pessoa está sentada no estádio. São muitos os sinais. É assim também que nos identificamos com outras pessoas que nascem no Brasil. É assim que aprendemos a ser brasileiros e a torcer pela seleção brasileira. É assim que as pessoas do Rio de Janeiro aprendem a ser brasileiras. É assim que as pessoas de Salvador aprendem a ser brasileiras. É assim que as pessoas de Manaus aprendem a ser brasileiras. É assim que as pessoas de Foz do Iguaçu aprendem a ser brasileiras. É assim também que as pessoas que nascem em Puerto Iguaçu aprendem a ser argentinas. É assim que as pessoas que nascem em todas as cidades da Argentina aprendem a ser argentinas e aprendem a torcer pela seleção argentina. Agora você pode estar se perguntando: então isso acontece em todos os países do mundo? Sim, mas nem sempre foi assim. Antigamente, pertencer a um mesmo país não era o mais importante para as pessoas. As pessoas se uniam em volta de um rei ou da família dele. Era isso que fazia as pessoas pertencerem ao mesmo povo. O sentimento de amor pela nação só começou a aparecer no mundo no final do século XVIII. A nação começou a se tornar mais importante que o rei. No Brasil, as pessoas só começaram a se unir em volta da ideia de nação durante o processo de independência do país, em 1822, já no século XIX. O Brasil deixava de ser colônia de Portugal e passava a ter sua própria identidade. Mas o que leva as pessoas a se unirem, a sentirem que são parte de uma mesma nação? O que pode tornar esses laços de união cada vez mais fortes? São os símbolos. Vários símbolos foram criados ao longo da história. Símbolos que fazem as pessoas se lembrarem que fazem parte de um mesmo povo. Símbolos que fazem as pessoas se lembrarem de fatos que marcaram a história de seu povo. Símbolos que fazem as pessoas terem orgulho de pertencer àquele povo. Esses símbolos são chamados de símbolos nacionais. Alguns símbolos são muito antigos. Eles são criados logo que uma nação começa a se formar.
A bandeira de um país é um símbolo nacional. O hino é um símbolo nacional. Eles ajudam a construir a ligação entre as pessoas de um mesmo povo e podem ser reconhecidos por pessoas do mundo todo. Mas os símbolos de uma nação continuam a ser criados o tempo todo. Fazer as pessoas lembrarem de algo que aconteceu ao longo da história de seu povo também é uma forma de fortalecer seus laços com a nação. Por isso, os personagens da história de um país também podem ser símbolos de um povo. Os fatos que marcaram a história de um país também podem ser símbolos de um povo. E tudo que faz lembrar os personagens e fatos históricos de um país ajuda a fortalecer esses símbolos. Datas comemorativas, construções históricas, documentos históricos. Quer um exemplo? Você já viu no meio de alguma praça uma estátua de algum personagem importante da história do Brasil ou da história da sua cidade? Já parou para ver quem é? O que ele fez de tão importante? Muitas praças têm estátuas para homenagear pessoas consideradas heróis na história de um povo. Essas estátuas são chamadas de monumentos. A palavra monumento vem de uma palavra em latim que significa tudo que lembra o passado. Monumento é uma obra para homenagear e defender fatos, personagens ou grupos considerados importantes para a história de um povo. Essa obra pode ser uma escultura, pode ser uma construção nova ou antiga. A estátua do grande defensor de um povo pode ser um monumento. Um castelo usado por reis e rainhas pode ser um monumento. O palácio onde morou um importante governante pode ser um monumento. Construções enormes, como as pirâmides do Egito, podem ser consideradas um monumento. No Brasil, há vários monumentos, há estátuas, há palácios antigos, há grandes construções históricas. Resumo da aula. Qual foi a coisa mais importante que nós aprendemos hoje? Isso mesmo, nós aprendemos a organizar as ideias. Às vezes as ideias parecem muito parecidas ou muito confusas. Nós começamos com uma lista de 10 itens. Parecia que tudo tinha a ver com a escola, não é? E aí nós fomos analisando, separando e no final sobraram 5. Para escrever é preciso pensar muito, meninos. Organizar as ideias, ter clareza sobre elas. Mas também é preciso relacionar as ideias. O que as regras da escola têm a ver com futebol? Por que nós precisamos ter regras para conviver? E como as pessoas aprendem as regras para conviver? Precisa escrever tudo? Será? Dizer tudo que pode e tudo que não pode? Vamos ficar pensando nisso. Dever de casa. Redação, livro C, página 58, exercício 25. Leia com atenção. Pense num texto bem enxuto, só com a mensagem central. E na próxima aula, a gente corrige.